Eu sou o Padre Diego Bettoni, do movimento Um Só Coração. Iniciamos a reflexão do Diário de Santa Faustina, o número 93, vamos meditar neste momento. Não vou ler todo o número 93, onde Santa Faustina faz um resumo do catecismo sobre os votos religiosos. E eu aconselho a você a ler o número 93 do Diário de Santa Faustina. Quando fala catecismo sobre os votos religiosos, é porque na congregação onde Santa Faustina estava, era utilizado um texto de um jesuíta, de um padre jesuíta, e ele intitulou esse texto como Catecismo dos Votos, que era para o uso de pessoas consagradas, que fala sobre os votos de pobreza, castidade e obediência, que os religiosos fazem esse voto temporário, e depois de uma ou duas renovações, fazem o voto perpétuo na vida religiosa. O que são os votos? É a imitação de Jesus Cristo, é seguir Jesus Cristo, que era pobre, que era casto e obediente. Então, é viver conforme Jesus Cristo, que não seja eu quem viva, mas Cristo que vive em mim. Então, no número 93, Santa Faustina faz um resumo desse catecismo. E ela fala sobre os votos. Ela começa a falar o que são os votos e depois ela fala da pobreza, da castidade e da obediência. Então, nós devemos ser luz que ilumina os nossos irmãos e não luz que cega. Ser luz que ilumina e não uma luz que cega. O que significa isso? Que devemos sim fazer com que cresça em mim a santidade e a perfeição, que significa estar com Cristo, que seja Cristo quem viva em mim, na minha vida, e assim eu sou luz. Agora eu não posso buscar a mim mesmo, aquela falsa perfeição que cega os outros. Me vem à mente aqueles carros de noite, você que dirige, com certeza já passou por essa dificuldade de noite, que vem um outro carro com uma luz alta e aquela luz acaba nos cegando. Então a gente não deve ser essa luz alta de noite que vem ao nosso encontro, né, de prejudicar o outro. A gente deve ser luz para iluminar. E a vivência dos votos é seguir Jesus Cristo, é ser luz que ilumina. Muitas vezes nós buscamos a transformação dos outros. Queremos que o mundo se transforme e seja melhor para que depois eu seja melhor. Não é assim. Olha a vida dos santos. Vamos pegar, por exemplo, São João Maria Vianney, o cura d'Arce, lá num povoado pequenininho chamado Arce, lá da França. Mas ele quis mudar a vida dele, através, logicamente, de uma vida totalmente entregue a Deus, que é o voto de pobreza, onde Deus é o único tesouro, na pureza de coração, a castidade, e viver a vontade de Deus. E então ele é luz para o mundo. Olha Santa Faustina, lá fazendo pão na cozinha, ele iluminou o mundo inteiro na misericórdia. Devemos ser luz, e quando somos luz, então vamos iluminar os outros. Agora, se a gente vive o egoísmo, não tem Deus no coração, não vive a vontade de Deus nas nossas vidas, não vivemos a pureza de coração, então acabamos sendo essa luz que cega. Então devemos ser a luz que ilumina os nossos irmãos e não a luz que cega os outros. Então aqui estamos, nesse momento de coração a coração, refletindo sobre a pobreza. O que é a pobreza? A pobreza não é miséria, não é a pobreza moral. A pobreza é usar as coisas desse mundo tanto quanto me ajudem a chegar a Deus, tanto quanto me levem para a salvação eterna e que
possam ajudar os outros também a encontrar a Cristo e também se salvar. As coisas nós usamos, as pessoas nós amamos. E o grande desequilíbrio do mundo é amar as coisas e usar as pessoas. Padre Diego, o dinheiro, o carro, é pecado? Depende. Se você colocou o coração lá, claro que sim. Agora, se Deus está em primeiro lugar e você sabe usar das coisas, não é pecado. Tem gente que tem pouca coisa, só tem uma caneta, mas é apegado à caneta. Ai, se tira a caneta vai morrer. É rico, porque essa caneta está, claro que é um exemplo muito simples, mas está no lugar de Deus. Agora, se você tem as coisas e sabe distribuir, compartilhar, gerar emprego, você está sendo pobre, porque o seu coração está apegado a Deus. A castidade não é só para a vida consagrada, é também na vida matrimonial, ter um coração puro, olhar com pureza a esposa, o esposo, saber ter um coração casto, um coração puro, capaz de ver a Deus nas pessoas. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Olha só. E a obediência, que é realizar a vontade de Deus. O centro da oração de Jesus, qual que era? Era fazer a vontade do Pai. A obediência é obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, obedecer à Igreja Católica, sim, obedecer ao Papa. Isso é obediência. Claro que na vida religiosa, vamos dizer assim, é ainda mais, porque é uma entrega total, é uma vocação especial. Mas o chamado à santidade, o chamado à perfeição, não é luxo só para alguns, como dizia a Madre Teresa de Calcutá. A santidade não é luxo só de alguns, é para todos, cada um na sua vocação, vivendo essa pureza, vivendo essa obediência, vivendo essa pobreza, mas de acordo com a sua vocação. Não significa ser perfeito, mas é buscar a perfeição, dia a dia. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E hoje, dia 21 de setembro, nós comemoramos, e a liturgia nos coloca como exemplo, São Mateus. São Mateus, e nos fala o Evangelho que Jesus chamou ele, olhou para ele e disse, segue-me. Esse olhar de misericórdia tem na liturgia das horas, no ofício de leituras, justamente desse dia, na memória de São Mateus, tem um santo que inclusive no ofício das leituras, hoje se lê ele, que é o São Beda Venerável. E é muito bonito o texto dele, porque ele diz que Jesus olhou para São Mateus com misericórdia. Com misericórdia. E eu não sei se vocês sabem, mas foi justo no dia de São Mateus, dia 21 de setembro de 1953, quando um jovem chamado Jorge, ele tinha 17 anos. E nesse dia 21 de setembro, dia de São Mateus, em 1953, ele entrou numa igreja. E depois de uma confissão, ele disse que o coração dele foi tocado por esse olhar de misericórdia, de amor de Deus. E ele sentiu chamado, depois do sacramento da confissão, para ser padre. Esse jovem era o Papa Francisco. Inclusive, no lema, tem o brasão de Papa, e também ele usou esse lema quando na ordenação dele de bispo. Mas ainda hoje, como Papa Francisco, ele quis permanecer com esse lema, que é miserando adque eligendo, que é justamente desse texto de São Beda
venerável, que é elegeu com misericórdia. Que esse olhar que Jesus teve com São Mateus. E por isso que isso marcou, porque era o dia de São Mateus, marcou o Papa, ele depois, lendo esse texto de São Beda, venerável, se lembrou e colocou como lema de bispo e agora como Papa, justamente essa frase desse santo que lembra e que temos hoje no ofício das leituras de São Mateus, na liturgia das horas, o Evangelho de São Mateus, essa parte que ele olhou com misericórdia, ele elegeu com misericórdia Mateus e disse, segue-me. Por isso, esse lema lembra a vocação do Papa Francisco, quando tinha 17 anos, no dia de São Mateus, que ele se confessou e depois de confessar, ele sentiu esse amor misericordioso e decidiu ser padre. E é justamente essa misericórdia, esse buscar a perfeição no amor, saber olhar o próximo com pureza é saber olhar com misericórdia. Fazer a vontade de Deus e ajudar as pessoas a seguir Jesus Cristo é misericórdia. Esse ter Deus como único Senhor, o único tesouro, e as pessoas olharem para você e falar, olha, ai, como ele ama a Deus, isso é ter misericórdia. Então a pobreza, a castidade, a obediência deve levar a todos, cada um de acordo com a sua vocação, a colocar Deus em primeiro lugar. E é sentir esse Deus que nos olha com misericórdia e que nos diz, segue-me, de acordo com a tua vocação, vem seguir-me, vem viver na misericórdia. Bênção com a relíquia de Santa Faustina. Vamos pedir que Jesus abençoe as nossas vidas, que possamos ser pobres no sentido de ter Deus em primeiro lugar e saber usar as coisas tanto quanto nos ajudem a aproximar-nos de Deus e aproximar os outros de Deus. Que possamos ser puros e castos, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E possamos viver a vontade de Deus, a obediência ao Pai, fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por intercessão de Santa Faustina, que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.